Eu quero convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1, para nós conhecermos a história dessa mulher estrangeira, de um outro povo, mas que tem tanto a nos ensinar por meio do seu exemplo. Fica lá no comecinho da Bíblia, depois de Juízes, você vai encontrar o livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo inteiro, capítulo 1 inteiro, são 22 versículos, então segura na minha mão e vamos juntos acompanhar o que essa história tem a dizer para a gente. Diz assim o texto: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde ela tinha morado. Enquanto elas voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. O Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos maridos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti,
de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. E essa é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra, inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés, guia para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque por meio dela somos tratados, somos diariamente incentivados a viver uma vida que decide pelo Senhor e não pelas coisas desse mundo. Trata os nossos corações, Senhor, que insistem em decidir pelas nossas próprias escolhas e vontades. Trata esta manhã o nosso coração caído, que insiste em viver pelos seus próprios caminhos. E nos leva para uma vida que, ainda que seja difícil, encontre no Senhor a esperança daquele que sabe o que é melhor para nós. É assim que oramos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu não sei você, mas em vários momentos da minha vida eu já tive que tomar algumas decisões muito difíceis. Aliás, decisões eu acho que são um aspecto da vida humana inerente a qualquer idade, a qualquer momento da vida. Da criança que precisa decidir que não vai adiantar chorar para não comer, porque ela precisa comer, e senão o papai vai corrigi-la. Aquelas decisões mais diárias do dia a dia, como, por exemplo, que roupa que a gente vai vestir para trabalhar. As mulheres precisam levantar um pouco mais cedo para essa decisão tão difícil da vida ordinária delas, sobre qual roupa elas vão vestir naquele dia, e as combinações que vão fazer, o sapato que vai colocar. Mas há decisões como, por exemplo, onde a gente vai comer hoje? A Clarinha, todo domingo, minha filha mais velha, quando termina o culto de domingo, ela chega em mim e fala: papai, onde vamos comer hoje? Não sei de onde ela tira a ideia que o pai dela, que é pastor, tem dinheiro para comer todo dia fora, mas tudo bem. Mas desde as decisões tão simples como essa, como que faculdade a gente vai fazer? Com quem a gente vai se casar? Que carro que a gente vai comprar? Que casa, onde, em que bairro nós vamos morar? Será que é melhor esse emprego onde eu já estou estabilizado? Ou será que é melhor considerar essa proposta que eu estou recebendo? Será que é melhor trabalhar CLT ou será que é melhor empreender e ser dono do meu próprio negócio? Diariamente, nós estamos sendo levados a tomar decisões das mais simples às mais difíceis da nossa vida. Em um determinado momento da minha vida, eu tive que tomar talvez a decisão mais difícil que eu tomei. Talvez você que já nos visita algumas vezes sabe dessa história, mas se você não nos visitou ainda e não sabe, eu tive uma irmã que sofreu com um câncer. Joelma teve um câncer no ano de 2014, que tomou conta completamente do seu corpo. E no meio do tratamento que ela estava fazendo, as sessões eram tão fortes que ela desenvolveu um vírus no seu cérebro. Sua imunidade caiu tanto que ela, quando a sua imunidade estava alta, o nível mais alto que ela tinha de imunidade eram 16, coisas numéricas como essa. Os médicos me diziam que uma imunidade baixa era 100, 200, mas a Joelma quase não tinha imunidade por conta das sessões quimioterápicas. E ela, por conta desse vírus chamado LEMP no seu cérebro, ele ia tocando os neurônios motores e aonde ele passava, os seus neurônios morriam e ela ia perdendo gradativamente os movimentos do seu corpo. E em 5 meses, Joelma perdeu praticamente todos os movimentos do seu corpo.
Ela não conseguia mexer suas mãos, ela não conseguia andar, ela precisou ficar acamada usando fraldas numa cama, ela perdeu a fala, os reflexos da deglutição, precisou colocar uma sonda gastro. O único movimento que ficou preservado na Joelma foi sua expressão facial. Então, em 5 meses, nós lutando, descobrindo, tentando fazer alguma coisa, os médicos chegaram em mim e disseram o seguinte: Jefferson, não tem mais o que fazer pela Joelma. A Joelma já fez tudo aquilo que estava ao nosso alcance e nada resolveu o problema dela. A verdade é que a Joelma tem apenas mais uns 3 meses de vida, porque os músculos do seu pulmão vão paralisar e ela vai morrer por insuficiência respiratória. Não há mais o que fazer. O nosso conselho para você é que nós levemos a Joelma para uma UTI, porque se ela precisar entubar, nós temos ali todos os equipamentos, então a gente vai retirá-la do quarto. Eu olhei para o médico um pouco desesperado, sem saber o que responder para ele. Eu falei assim: não tem como a gente trazer esse equipamento para deixar no quarto? Não, não tem. Lá na UTI eu vou poder ficar com ela? Não, não vai poder ficar com ela. Mas e se ela precisar de alguém, porque ela não fala, ela não se mexe, ela não vai conseguir apertar o botão da campainha, como que essas coisas vão ser? Não tenho o que fazer. Então eu me reuni com a minha família e eu disse assim: nós temos que tomar uma decisão. Os médicos querem levar a Joelma para a UTI, só que lá nós não poderemos ficar com ela. Então nossa família tomou talvez a decisão mais difícil da nossa vida, a decisão de levar a Joelma para casa. A gente entendeu que se Joelma fosse partir, a melhor coisa a ser feita era que a sua família estivesse do lado dela naquele momento que ela mais precisasse. Então eu cheguei no médico e disse para ele: doutor, nós tomamos uma decisão. Thaís, minha esposa, é da área da saúde, ela disse: se entubarem, a Joelma não volta mais nessas condições que ela está. Então o médico disse: o que vocês vão fazer? Podemos levá-la para a UTI? Eu disse: não, nós vamos levá-la para casa. O médico tomou um susto e falou: como assim vocês vão levá-la para casa? Você já pensou na gravidade dessa decisão que vocês estão tomando? Como vai ser difícil vocês lidarem com isso? Falei assim: eu não tenho certeza de como que vai ser, doutor. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas se ela tem 3 meses de vida, a gente quer estar perto dela nesses últimos meses que ela vai estar conosco, e a gente quer que ela esteja ciente de que nós não a abandonamos. Assinei uns papéis de responsabilidade, pedi 1 semana para o médico para adaptar o quarto, e nós levamos Joelma para casa. Essa foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida, sem dúvida alguma. Talvez hoje você que está aqui já teve que tomar uma decisão difícil. Talvez hoje você que está aqui está passando por algo difícil, está considerando ter que tomar uma decisão. Talvez você esteja flertando com o divórcio, porque você e a sua esposa já não estão mais se entendendo. Talvez você está considerando internar o seu filho, porque as drogas estão o consumindo e seu coração está partido por isso. Ou algum parente, algum membro da sua família. Situações difíceis na nossa vida sempre nos levam a ter que tomar decisões muito difíceis. É isso que está acontecendo no texto que nós lemos aqui. Este texto fala para nós a respeito de uma época muito difícil. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, fique com ela aberta para a gente acompanhar. Logo no versículo de número 1 está escrito o seguinte: na época dos juízes. Se você voltar, o livro bíblico anterior é o livro dos juízes. E o livro dos juízes é o livro que nós chamamos da pior época, da pior fase, do pior momento da vida do povo de Israel. Se você olhar para o último versículo do livro de Juízes, no capítulo de número 21, versículo 25, você vai entender como era o contexto daquela época. O versículo diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Não havia quem liderasse o povo, não havia quem guiasse o povo, quem tomasse decisões pelo povo.
Então, cada um fazia o que lhe parecia certo. Uma época difícil, que hora ou outra Israel se erguia, mas hora ou outra se afastava dos caminhos do Senhor, e cada um vivia a vida fazendo o que achava que deveria fazer. Este é o período da história em que nós estamos aqui, na época dos juízes. E para piorar a situação, não era só o momento da história que era difícil. Segundo o autor, houve fome na terra. Na época dos juízes, houve fome na terra. Sabe aquelas coisas que não basta estar difícil, não basta você ter que lidar com câncer. Você ainda tem que lidar com uma doença que pouco a pouco está tirando todos os movimentos de uma pessoa e você não sabe o que fazer. Você já tentou de tudo, mas você não sabe bem como pode resolver esse dilema. Vocês já fizeram terapia de casais, já procuraram ajuda de amigos, já conversaram com seus filhos, já pediram para que outras pessoas aconselhassem, mas nada parece resolver o problema, parece que as coisas cada vez mais pioram. E aí então o texto vai nos contar a história de uma família nesse momento da história. Olha só, um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os seus 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que uma família de Judá, de Belém de Judá, tomou uma decisão. E o que é curioso é que essa família vivia num lugar que se chamava Casa do Pão. Belém de Judá, quando a gente olha para o seu significado no texto original, quer dizer exatamente um lugar que tem comida, que tem o que você precisa para se satisfazer. Belém de Judá significa casa do pão. É um lugar onde você encontra satisfação e contentamento. Mas parece que na terra do pão houve fome. No lugar onde a gente deveria encontrar satisfação, contentamento, prazer, onde o povo deveria encontrar aquilo que mais necessitava, eles não encontraram. Geralmente as fomes no período dessa época na terra eram um juízo de Deus sobre o povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus. Então esse homem está na terra prometida, lembra-se, o povo ele tomou a terra usado por Josué, eles estão na terra onde Deus prometeu para eles, a terra que manava leite e mel, a terra que é a casa do pão, mas não há esperança nesse lugar, não há esperança para essa família. Só que eles tomam uma decisão no meio do caos, e a decisão que eles tomam é de viver num outro lugar, só que não é qualquer lugar. Olha o que o texto começa a nos dizer. Esse homem de Belém de Judá, que se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion, versículo 2, que eram de Belém de Judá. Eles foram viver um tempo nas terras de Moabe e ficaram ali. Olha só o que está acontecendo. Tem muita informação nesse texto. Esse homem, ele se chama Elimeleque. E o nome desse homem, no original, significa o Senhor é o meu rei. A tradução do nome de Elimeleque é a tradução de um homem que confia no seu Senhor, porque o Senhor é o seu rei. Numa época em que não havia reis em Israel, que cada um fazia o que era certo aos seus olhos, esse homem carregava um nome que dizia muito a respeito daquilo que ele deveria fazer. O Senhor é o meu rei. Pode não haver reis em Israel, pode não haver direções certas, mas eu sei que o Deus a quem eu sirvo é aquele que me guia em momentos difíceis. Mas apesar do seu nome, apesar daquilo que o seu nome diz, apesar de ser crente, de cheirar crente, de andar como crente, de fazer coisas de crente, esse homem decide ir para Moabe. Ele decide não ficar no lugar onde Deus levou o povo, não confiar no Senhor, não depositar sua esperança e arrependimento, ainda que fosse juízo de Deus, para que Deus visitasse o seu povo e os ajudasse. Ele decidiu fugir, só que não é para qualquer lugar também.
Se não bastasse a sua atitude ser uma atitude que contraria aquilo que o seu nome diz, ele escolhe um lugar totalmente contrário àquilo que qualquer um em juízo perfeito escolheria. A cidade que ele escolhe é Moabe. Deixa eu te dar um contexto histórico de Moabe. Essa cidade surge por uma situação muito, mas muito estranha. Gênesis capítulo 19. Depois você pode abrir a sua Bíblia e vai encontrar essa história. Lembra-se de Ló? Lembra-se das musiquinhas que a gente canta para os nossos filhos, da mulher de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque não confiou no Senhor, porque não obedeceu à palavra de Deus? Então, Ló, quando fugiu de Sodoma e Gomorra com a sua família, a sua mulher virou-se para trás e virou uma estátua de sal por desobediência ao Senhor. Então Ló e suas 2 filhas foram morar numa caverna. E aí as suas filhas tiveram uma grande ideia. A mais velha teve uma ideia genial. A ideia era: vamos embebedar o nosso pai, porque não existem homens nessa região. E consequentemente a gente não poderá ter filhos. Lembra-se que eu disse para vocês no primeiro sermão que a cultura daquela época para a mulher era muito difícil, porque se ela não tivesse filhos, ela não tinha valor algum. Então essas moças, elas decidem embebedar Ló, porque não haviam homens naquela terra, elas não se casariam, elas não teriam filhos, e vamos ter um filho do nosso pai. Ou seja, a decisão em tempos difíceis não é confiar no Deus que nos livrou de Sodoma e Gomorra, é fazer as coisas como a gente acha que é certo. Em tempos difíceis, a melhor coisa é agir segundo as nossas próprias vontades, é seguir o nosso próprio coração, é fazer da forma como a gente acha que vai dar certo. Foi isso que essa moça fez. Ela embebedou Ló, se deitou com o seu próprio pai num pecado de incesto, e o seu filho nasceu. E o nome do seu filho é Moabe. É esse indivíduo que nasce no meio de uma relação incestuosa, fruto de um pecado, fruto de uma pessoa que não confia em Deus, que ele funda essa cidade, Moabe. Moabe era uma cidade pagã, que não tinha Deus como seu Senhor. Uma cidade idólatra ao deus Quemos, um deus que exigia o sacrifício de crianças em seu altar. Crianças precisavam ser sacrificadas a Quemos para que o povo pudesse encontrar o favor do seu Deus. E a índole das mulheres moabitas não era uma índole à luz do que a filha de Ló fez, não era uma índole confiável. Era um povo inimigo. Esse povo foi o mesmo povo que contratou aquele profeta, aquele Balaão, para profetizar contra o povo de Deus. Eram inimigos de Deus, era um povo que não suportava a nação de Israel. Mas qual foi a decisão de Elimeleque? Nós vamos sair da terra onde o Senhor nos colocou e vamos para Moabe, porque em Moabe nós vamos encontrar satisfação e contentamento. Meu irmão, a verdade é que situações difíceis na nossa vida podem, sem dúvida alguma, nos exigir decisões. Só que as decisões que muitas vezes eu e você tomamos por não confiarmos em Deus e não depositarmos o nosso coração em Deus, elas podem revelar o nosso coração. Situações limites das nossas vidas revelam onde o nosso coração habita de fato. Elimeleque tinha um nome que profetizava que Deus era o seu rei, mas o seu coração não confiava nesse rei. Na primeira situação difícil que ele teve, a primeira coisa que ele fez foi tomar decisões difíceis, de levar sua família para um lugar seguro, mas tomar uma decisão sem a orientação do seu Deus. A decisão de Elimeleque foi pegar sua família e levá-la para um lugar no meio de uma cultura pagã, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que adora um Deus que sacrifica crianças. Porque ele entende que Quemos poderia ajudá-lo mais do que Yahweh. Porque ele entende que no meio do povo pagão, ele estava mais seguro do que no meio do povo da aliança.
A gente é assim, né, irmãos? A gente acredita nas nossas decisões confiando mais na força do nosso braço, na nossa capacidade, na cor do nosso cartão de crédito, no carro que a gente tem, na casa que a gente tem, nas roupas que a gente usa de marca, do que no próprio Deus, que em tempos difíceis pode prover tudo aquilo que a gente precisa. Só que, meus irmãos, decisões ruins fora da vontade de Deus têm consequências. E sem dúvida alguma, as consequências, geralmente, elas não são boas e elas nos levam a possibilidades desastrosas. Olha a continuidade do texto. Olha o versículo de número 3, o que está escrito aqui. Eles estavam lá, em Moabe, e olha o que aconteceu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Olha, quando um israelita do seu tempo está lendo esse texto, ele está ficando desesperado. Porque um homem do povo de Deus decidiu morar no meio de um povo pagão, e agora ele morre nessa cidade estrangeira, e ele deixa sua mulher e seus 2 filhos ao léu, sozinhos, perdidos. Aquele que deveria promover cuidado da sua família, aquele que nos trouxe para cá, morreu. Lembra daquilo que eu disse para você, que não há nada ruim que não possa às vezes parecer que fique pior em situações difíceis da nossa vida? É isso que está acontecendo aqui. A gente não sabe ao certo por que Elimeleque morreu. A gente não sabe se ele ficou doente, a gente não sabe se foi juízo de Deus pela sua desobediência de sair do meio do povo de Deus e viver no meio de um povo pagão, mas a verdade é que o chão dessa mulher Noemi estava desmoronando. O chão dessa família estava caindo. E ainda, como se não bastasse essa situação, dá uma olhadinha na continuidade do versículo. Os seus filhos, eles se casaram com mulheres moabitas. A história só piora, porque havia uma orientação para o povo de Israel não se casar com mulheres estrangeiras, mulheres que não eram do povo de Deus. Só que o exemplo desse pai, cujo nome diz que Deus é o seu rei, não é só um exemplo de um homem que toma decisões precipitadas, levando a sua família para lugares que não deveriam ir. É um exemplo de um homem que faz com que os seus filhos acreditem que eles podem desobedecer à lei de Deus. Eles podem viver do jeito que eles quiserem. Eles podem se casar com mulheres que não fazem parte do povo da aliança. Eles podem se casar com moabitas, e foi isso que aconteceu. Eles se casaram com essas mulheres. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E depois deles terem vivido por quase 10 anos, eles não tiveram filhos, e o texto vai dizer para a gente que também outra tragédia aconteceu. Eles morreram. Olha o versículo de número 5. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi, essa mulher que já estava sem o seu marido, viúva, agora ficou sem os seus filhos, sozinha. E para ajudar, não só ela, 2 noras também sem filhos. Olha a tragédia. Em uma era em que as mulheres encontravam o seu valor no casamento, na construção de uma família, o seu significado estava em ter filhos. Essas mulheres agora estão desesperadas, porque elas estão vivendo, Noemi, por exemplo, no meio de um povo estranho, que não é amigo, que não é povo da aliança, mas ela está desamparada, ela não tem recursos, ela não tem nada, ela ficou viúva e ficou sem seus filhos, desprotegida e vulnerável, e para ajudar, ela tem 2 noras na mesma condição. Ela não tem um neto para poder salvá-la desse contexto miserável que ela está enfrentando. Só que, se por um lado, meus irmãos, decisões difíceis na nossa vida, quando tomadas fora da direção de Deus, podem nos levar a lugares ruins como essa família está sofrendo. Em situações difíceis, eu e você somos convidados a depositar nossa confiança exclusivamente em Deus, mesmo quando as nossas atitudes
já levaram quase tudo a água abaixo. Mesmo quando as minhas escolhas foram as piores escolhas, Jefferson, como eu posso corrigir isso? Eu já fiz tudo errado, eu já joguei a água da bacia com a criança dentro, já deu tudo errado na minha vida, eu não sei se minha esposa vai me perdoar, eu não sei se os meus pais vão me perdoar, eu não sei como corrigir as coisas. Pois muito bem, meus irmãos, esse texto vai nos dizer que se por um lado nós não sabemos confiar em Deus no início, isso não significa que no durante a gente não pode se arrepender dos nossos pecados e depositar a nossa confiança exclusivamente em Deus. E quando isso acontece, o que nós estamos fazendo é justamente revelando a Deus a nossa incapacidade de cuidar de nós mesmos, a nossa vulnerabilidade, a nossa incapacidade de resolver os dilemas da nossa vida, de tomar as decisões da nossa vida. Olha o que está escrito no versículo de número 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento, ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a terra. Olha o que está acontecendo aqui. É comum que no meio das situações difíceis da vida a gente ache que Deus se esqueceu de nós, não é mesmo? É normal um crente, no meio das tribulações da vida, se questionar, perguntando onde Deus está, por que o mal, ele atinge a vida daqueles que creem em Deus, por que o justo sofre e o ímpio prospera. É comum essas coisas acontecerem. É comum a gente achar que Deus não está no controle da história. Mas o versículo de número 6, ele diz para a gente que Noemi decide voltar para sua terra, para sua casa, porque o Senhor viera em auxílio do seu povo. E lembra que eu te disse que geralmente a fome na terra se dava por conta do juízo de Deus? Pois muito bem, o que o texto quer dizer é que o povo que estava em Judá, ele se arrependeu dos seus pecados e o Senhor os visitou com ajuda. O que a palavra de Deus quer dizer para a gente é que não importa em que momento da vida a gente esteja, não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu, não importa quais foram os teus erros, quais atitudes erradas você tomou. O que o texto diz para nós é que todas as vezes que nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor virá em nosso auxílio para nos socorrer. E isso revela um caráter de Deus que é muito visto nesse capítulo, o seu amor leal. A palavra hebraica para isso é hesed, um amor compromissado, que é sacrificial, que ele vai até o fim, ele está completamente comprometido em fazer da sua vida um instrumento para a sua glória, e não para a tristeza, e não para a perdição, e não para o sofrimento. Esse mesmo Deus que socorreu o povo, ele quer socorrer Noemi e suas noras, e Noemi sabe disso. Então, quando ela ouve dizer que o Senhor socorreu o povo, quando ela ouve dizer que o Senhor trouxe comida ao povo, Noemi decide voltar para casa. E esse movimento de voltar com as suas 2 noras é sinônimo de arrependimento. O que Noemi está dizendo é: quem sabe eu encontre o favor de Deus como o meu povo encontrou. Quem sabe Deus perdoe as minhas decisões ruins. Quem sabe Deus olha para mim também como olhou para esse povo. Quem sabe eu encontre nele o seu favor. Então ela engole o seu orgulho, ela engole a sua vergonha de ter deixado o seu povo e ido para o meio de um povo estranho, inimigo do povo de Deus, e volta para sua casa, para sua família. Só que no caminho, Noemi tenta fazer aquilo que o seu marido fez no começo. Ela tenta decidir a sua vida a partir das suas percepções. O que aconteceu, Jefferson? Dos versículos de número 7 até o versículo de número 15, nós vamos ver Noemi tentando persuadir suas noras a deixarem a sua vida para que ela fosse sozinha para Judá
e que as 2 noras voltassem para Moabe. Ela até partiu com as suas 2 noras, mas no caminho ela fica pensando. Sabe quando a gente deita com a nossa cabeça no travesseiro e fica pensando sobre os problemas da vida e como que a gente vai resolver? Como a gente vai pagar aquela conta que está atrasada e estão me ligando? Eu já bloqueei todos os números que me ligam, mas eles descobrem outros meios de me ligar. É quase coisa de Satanás isso daqui, não é possível, né? A gente encosta a cabeça no travesseiro e fica pensando nos nossos filhos que estão casados, mas estão com problemas, com dificuldades, e a gente fica conjecturando como que vai resolver esses problemas. Noemi fez isso, irmãos. Noemi, ela estava indo no caminho e ela foi percebendo como ela poderia resolver o problema da sua vida. Mas que tipo de problema é esse, Jefferson? Ora, Noemi tinha abandonado o povo de Deus. Noemi, com sua família, tinha deixado todos para trás para viver no meio de um povo estranho. Só que Israel sabia disso. Belém de Judá sabia disso. Só que agora ela não está voltando sozinha, meus irmãos. Ela está voltando com 2 noras moabitas. Então Noemi começa a pensar, puxa vida, já vai ser doloroso aguentar todo mundo falando. Vai ser doloroso ouvir a língua do povo falando, tá vendo? Saiu daqui, cheia de marra. Achou que era a melhor zona que a gente. Agora está voltando toda aí, cabisbaixa. Noemi sabia que além da vergonha que ela teria que lidar, ela sabia que Israel nunca aceitaria 2 noras moabitas. Israel nunca aceitaria que 2 mulheres estrangeiras, pagãs, vivessem no meio do povo de Deus. Então, além da vergonha, tinha a acusação. Não bastasse ter ido embora, ainda não ensinou seus filhos direito. Eles se casaram com 2 moabitas, 2 mulheres que a índole não é confiável. Como você pode, Noemi? Então, o que ela faz? Já sei, tive uma grande ideia. Mais uma que a gente tem, né? Eu vou me livrar dessas meninas. Então ela começa a persuadir essas meninas. 5 vezes, dá uma olhadinha no versículo de número 8. No versículo de número 8, ela diz o seguinte: disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos. Olha um pouquinho mais adiante no versículo de número 11. Disse, porém, Noemi, elas falaram, não, a gente não vai embora. Noemi disse assim, voltem minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Poderiam ainda ter filhos. Versículo 12, voltem minhas filhas, vão. Noemi parece ter uma conduta de uma mulher que está preocupada com aquelas meninas. Ela está dizendo assim, olha meninas, eu sou velha, não posso dar a vocês um marido, e para onde eu vou, vocês não vão ser bem aceitas. É melhor vocês voltarem para a casa da mamãe e do papai de vocês. Parece que Noemi está somente preocupada, mas na verdade, em que pese talvez ter preocupação, Noemi estava preocupada consigo mesma. A vida não é assim quando a gente vai tomar decisões. A gente toma as decisões às vezes só pensando na gente. A gente até disfarça, a gente fala para nossa esposa que está preocupado com ela, essas coisas, mas na verdade a gente está preocupado mais com o nosso joguinho de futebol do domingo à tarde. A gente está mais preocupado mais com a nossa agenda. A gente até passa uma imagem de que se importa, mas na verdade a gente se importa com a gente mesmo. É isso que Noemi está fazendo aqui. Só que Noemi está fazendo isso porque ela acreditava que ela, mais uma vez, ao exemplo do seu marido, podia resolver os seus problemas. Na sua atitude, ela poderia encontrar segurança, mas até que ela se depara com uma mulher pagã, estrangeira,
que até então tinha um outro Deus, que decide ensinar para Noemi como, em meio a decisões difíceis, nós devemos agir. Dá uma olhadinha a partir do versículo de número 14. Orfa, uma das noras, falou assim: sabe de uma coisa? Noemi está certa. Não é bom andar com ela, porque eu não vou encontrar nada de bom daqui para frente. Então Orfa toma uma decisão. A decisão é voltar para a terra da mamãe. E não tem nada de errado com isso. Ninguém pode culpar Orfa por essa decisão. Ela fez uma decisão orientada pela sua sogra, mas ela se encontra com uma outra mulher, chamada Ruth. E então, olha o que aconteceu. Noemi viu que Ruth ficou com ela, então versículo 15, ela disse assim: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Olha que decisão difícil que essa moça está, porque versículos antes elas estão chorando, elas não queriam abandonar a sua sogra, elas tinham um amor leal por ela, mas agora essa mulher está insistindo tanto. Será que eu devo voltar? Será que o certo mesmo é ficar com os meus pais? É voltar para o meu povo? Então Ruth escolhe um caminho diferente. Ruth escolhe tomar uma decisão que coloca a sua confiança não na sua capacidade de resolver os problemas, mas em Deus. Olha o que ela diz a partir do versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo. Quando Ruth diz isso daqui, dá para a gente ter ideia de que Noemi estava chata, sabe? Insistindo. Ruth olha para ela e fala: chega, vamos parar de conversa, não insista comigo, eu não vou te deixar, eu não vou abandonar você, Noemi, não me peça para que eu não te acompanhe. Então ela faz a maior declaração de amor a uma mulher estrangeira. Ruth, que era de Moabe, declara o seu amor leal, sacrificial a Noemi, que era de Belém de Judá. Um outro povo, um outro Deus. Esse texto a gente até coloca em convites de casamento, né? Aonde você ir, eu irei. Não é isso? Às vezes a gente não tem nem ideia do compromisso pactual que a gente está assumindo quando a gente coloca isso. Mas o que Ruth disse é: aonde fores, Noemi, eu vou com você. Daqui para frente você não está mais sozinha. Onde ficares, eu ficarei também. Pode ser numa casa boa, Noemi. Pode ser debaixo da ponte. Pode ter fartura, pode não ter nada. Eu estou com você até o fim. O teu povo, agora, a partir de hoje, vai ser o meu povo também. Eu estou rompendo com a minha família, eu estou rompendo com os laços de segurança que eu tenho. Eu não sei o que me espera no futuro. Eu não sei se o teu povo vai me aceitar. Eu não sei se eu vou ser benquista, mas não importa, Noemi. Eu vou com você e o teu povo vai ser o teu povo. E então ela revela a motivação do seu coração. O que está motivando Ruth a abrir mão de tudo que era seguro? Ela diz: e não será somente o teu povo, o teu Deus, Noemi, o teu Deus a partir de agora é o meu Deus também. Esse Deus que no começo vocês não confiaram, esse Deus que vocês abriram mão para ir para uma terra estranha e decidiram viver sobre Quemos, o Deus de Moabe, eu estou rompendo com o meu Deus. Eu estou rompendo com esse Deus que não trouxe satisfação e contentamento para a minha vida. Eu estou rompendo com essa história que aparentemente traz segurança, porque por mais que o futuro seja incerto, o teu Deus tem o domínio da história nas mãos, Noemi. Olha para mim, meu irmão. Ruth muito provavelmente era uma jovem,
Lembra-se que eu disse no capítulo 1 dessa série que as jovens mulheres daquela época se casavam logo que elas viravam mulheres adultas, 14, 15 anos. Significa que se eles viveram 10 anos com seus maridos, Ruth devia ter ali 24, 25 anos, uma jovem, uma moça. Ela não sabia o que ia acontecer no futuro, ela não sabia que futuro estava lhe aguardando. Uma sogra velha, viúva, sem filhos, ela viúva, sem filhos, ou seja, nada era bom. E eu estou indo para o meio de um povo que não me aceita, no meio de um povo que tem outro Deus. Eu não sei o que o futuro me aguarda, eu não sei que dificuldades eu vou passar, mas Noemi, por mais que seja incerto o futuro, a decisão que eu vou tomar é de confiar no teu Deus, porque Ele é o verdadeiro Deus que pode mudar a história das nossas vidas. Então, por isso, aonde você for, eu vou com você. Aonde você ficar, eu ficarei. Aonde você ir para um lado para o outro, eu vou estar junto com você. O teu povo agora é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Só que alguém pode dizer assim: Noemi recebeu essas informações e pensou no seu coração assim: essa menina não sabe de nada. Ela vai chegar em Israel e quando ela vê a hostilidade do povo, quando ela perceber que o povo de Judá é um povo às vezes que não sabe tratar bem as pessoas, porque no meio do povo de Deus tem gente que é assim, né, irmãos? A gente fala que é bonitinho, tudo mais, asséptico, mas no meio do povo de Deus tem coisa ruim também, não é verdade? Quando ela chegar lá, ela vai desistir. Quando chegar lá, ela vai perceber que buraco que ela está entrando. Então, Ruth disse o seguinte para ela: aonde você morrer, eu vou morrer também. E olha, não fique imaginando que o dia que você morrer, eu vou voltar para a casa do papai, para a casa da mamãe. Não acha que é um compromisso meia boca, não. Não acha que é uma lealdade de aparência, não. No mesmo lugar que você morrer, eu vou ser sepultada. Significa, Noemi, que não tem mais volta. As coisas são difíceis, as coisas vão ser ruins, mas que o Senhor me castigue se eu agir de outra forma. Sabe o que Ruth revela para mim e para você? É que embora ela sendo uma pagã, embora Ruth sendo uma mulher estrangeira, ela ensina para nós que somos povo de Deus, que ensina para Elimeleque, para sua sogra Noemi, que eu e você, que se dizemos crentes, que carregamos a Bíblia, que deixamos ela aberta no Salmo 23, como o Heitor disse, eu e você somos homens e mulheres que precisamos de fato vivermos a realidade do que acreditamos e colocarmos toda a nossa confiança em Deus. É que viver no meio do povo de Deus, às vezes a gente perde o assombro. Quando a gente está há tanto tempo na igreja, 10, 20, 30 anos, a gente cresceu na igreja, a gente perde a dimensão de quem Deus é. A gente perde a beleza, o encanto da sua glória. A gente não tem mais temor e tremor diante dele. A gente não se assombra mais como Moisés quando se encontrou com ele e ouviu ele dizendo: tira a sandália dos teus pés, o lugar que você pisa é santo. A gente perdeu a consciência de que o Deus que habita nas nossas casas, o Deus que habita na nossa família, que habita no meio do povo de Deus, é o Senhor de toda a história. Por isso a gente vive como quer. Por isso que a gente faz as nossas próprias escolhas. Por isso que a gente tenta dar jeitinho para tudo. Por isso que a gente responde mal às pessoas. Por isso que a gente não se compromete em viver uma vida digna daqueles que foram chamados para serem filhos de Deus. Porque a gente perdeu o encanto. Mas essa mulher, Ruth, ela nos ensina, e é por isso que ela está em Mateus capítulo 1, ela nos ensina que eu e você devemos colocar
em meio a situações difíceis da vida, as nossas decisões, o nosso coração no lugar certo. E só tem um lugar para você colocar suas decisões e o seu coração, meu irmão. Só existe uma maneira de você resolver os seus problemas. Só existe uma forma de você restaurar o seu casamento. Só existe uma maneira de você cuidar das suas finanças sem tanta irresponsabilidade. É você dizer o que Ruth disse. É fazer essa profissão de fé que ela fez. O teu Deus é o meu Deus. O que Ruth está dizendo é: daqui para frente, deixei de viver aquilo que eu acreditava. Daqui para frente eu deixei de viver os laços de fé que eu tinha. Não é mais sobre mim, Noemi. Agora eu vou até o fim com esse teu Deus e com você. A vontade dele é a minha vontade. O que ele quer para mim é o que eu quero para mim. Aonde ele mandar eu ir, eu irei. Mas e se for por caminhos difíceis, não importa. Tua vara e o teu cajado me consolarão. Ainda que eu ande por vales sombrios e de morte, tu estarás comigo, Senhor, porque tu és o meu Deus. Quer resolver os problemas da sua vida? Quer começar a mudar as perspectivas que você tem experimentado? Está na hora de você colocar o seu coração no lugar certo, para que as decisões que você tome na sua vida, revelem quem de fato é o Senhor que está sentado no trono do seu coração. Agora, Ruth não tinha nenhuma segurança e certeza no futuro, mas ela decidiu viver esse amor leal. Só que quando a gente decide viver diante da beleza, da soberania de Deus na nossa vida, a gente não precisa se preocupar. Dá uma olhadinha no capítulo de número 4. Versículos de número 13 a 17. Deixa eu te explicar o miolo da história. Quando Ruth chega em Belém de Judá, junto com a sua sogra Noemi, ela encontra um parente daquela mulher remidor, um Goel, como o hebraico vai nos dizer. Você se lembra que eu contei essa história para vocês no primeiro episódio desse texto, Tamar e Judá? Se lembram disso? O parente remidor é aquele que, na falta daquele indivíduo que morreu, se aquela mulher não tivesse tido filhos, esse parente mais próximo, remidor, deveria se casar com essa mulher para que a sua descendência, a descendência daquele falecido, prosseguisse e continuasse. Era uma forma de amparar aquela família e dar continuidade à descendência. Ruth encontra um parente remidor de Noemi chamado Boaz. E no meio de tantas percalços que aconteceu ali no capítulo 2 e no capítulo 3, que você vai observar, parece que as coisas não vão acontecer, essa mulher continua confiando em Deus. E olha aqui o que aconteceu. Versículo de número 13. Quando decisões na direção de Deus acontecem, elas não vão nos levar à morte como levou Elimeleque e Noemi. Elas vão nos levar a possibilidades extraordinárias. Olha o que está acontecendo aqui. Boaz casou-se com Ruth, aquela que era uma estrangeira, que ia ser hostilizada no meio do povo de Deus, aquela que Noemi estava querendo evitar, aquela que Noemi disse assim: não vem comigo porque meu fardo já é grande demais. Essa mulher encontrou na sua confiança em Deus um ressignificado para a sua vida. Aquela que não tinha nenhuma segurança no futuro, ela, por ter depositado sua confiança em Deus, encontrou em Deus graça e misericórdia. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor fez o quê? Concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quando nós decidimos confiar em Deus no meio das decisões difíceis da nossa vida, isso não significa que será fácil. Nós levamos Joelma para casa e ela tinha 3 meses de vida. Joelma não morreu nos 3 meses.
Aí nós olhamos e falamos, ué, o que aconteceu? Nós queríamos passar 3 meses perto dela, Deus nos deu 9 anos. Minha irmã nunca teve uma ferida por supressão, nunca. E não era porque a gente era cuidadoso. A gente sim fazia tudo o que podia, passava pomadinha, trocava fralda. E um dia, eu briguei com Deus. Um dia eu falei, cadê o Senhor no meio do caos? Por que essas coisas precisam ser assim tão dolorosas? Por que o Senhor não faz nada? E eu querendo tomar decisões. Então Deus usou minha mulher. Ela entrou e disse assim, como é que é? Deus não está fazendo nada? Será que você se deixou ficar cego por meio da sua incapacidade de ver Deus? Sua irmã está há 9 anos numa cama deitada, ela nunca teve uma ferida e vocês acham que é por causa de vocês? Tem pacientes no hospital que com menos de 1 mês cabe uma mão no meio das suas feridas. A gente não consegue lidar com as feridas de tão grandes que elas ficam. Sua irmã nunca teve uma ferida e você acha que é porque Deus não está fazendo nada por ela? Deus está fazendo coisas extraordinárias quando nós decidimos viver na dependência dEle. Quando você decidir parar de dizer o que é certo para sua esposa, quando você parar de dizer o que é certo para o seu casamento e começar a ouvir o que Deus diz, o que é certo para a sua família, e decidir viver isso, possibilidades extraordinárias vão acontecer na sua vida. Essa mulher estrangeira, que não tinha nenhuma esperança, nenhuma expectativa, nenhuma segurança do futuro, experimentou o cuidado de Deus, porque decidiu confiar nele. Ser cristão, meu irmão, não significa que você tem um passaporte para viver uma vida isenta de problemas. Talvez você já ouviu essa pregação em algum púlpito por aí. Anátema, maldita. A verdade da cruz é que eu e você somos chamados para carregar a cruz dolorosa de Cristo nas nossas vidas todos os dias. Cristãos vão morrer de câncer, alguns talvez morram de bala perdida, outros vão ser traídos por um sócio. A gente não escolhe passar por essas coisas, mas no meio do caos da nossa vida, se você decidir colocar sua confiança em Deus, se Ele for o teu Deus, se aonde Ele te mandar você ir, então, meu irmão, Deus vai cuidar de você em toda e qualquer situação da sua vida, como Ele cuidou de Ruth. E isso não vai parar em você. Dá uma olhada na continuidade do versículo. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, porque quando Deus age não é mais sobre nós, não é sobre um homem que levou a sua família para ser salva, é sobre um Deus que nos salva. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino, Noemi, dará a você uma nova vida, vai sustentar você na velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos por você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi teve um filho. Essa mulher que ficou amarga, por causa de que uma estrangeira, uma mulher decidiu confiar no Senhor, Deus, o verdadeiro Deus. A vida daquela que era do povo da aliança foi transformada. Porque uma mulher estrangeira se assombrou, aquela que deveria estar assombrada desde o início, agora está desfrutando de satisfação e contentamento. Quando nós decidimos ser fiéis a Deus, Ele alcança toda a nossa família, todo o nosso entorno.
Em Moabe, meu irmão, pode haver comida gostosa. Na sua capacidade de decidir, você pode achar que tem segurança. Mas não há vida fora de Deus. Não há vida longe das decisões e da vontade de Deus. Se você foi para Moabe, se você está em Moabe, se você está flertando com Moabe, é hora de retornar, é hora de voltar a depender exclusivamente do teu Deus. Hoje é o dia em que Ele te chama para viver uma vida que o confessa, não pelas coisas que nós temos, mas por quem Ele é. Como eu posso fazer isso, Jefferson? Você pode fazer isso porque um Deus já fez isso por você. Porque Cristo também teve que tomar uma decisão difícil. Hoje, na dependência dEle, você pode também tomar. Embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que Ele devia se apegar. Mas Ele tomou uma decisão. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, Ele decidiu se humilhar e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque um Deus decidiu fazer isso por você. O apóstolo Paulo nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você quer obedecê-lo como Ruth obedeceu? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra essa manhã. Obrigado porque no meio de linhas escuras e claras da nossa vida, a gente pode depositar nossa confiança no Senhor sem reservas. Talvez a gente não vai ter certeza do futuro, mas é do futuro que vemos. Porque a maior certeza é confiar em Ti. A maior certeza das nossas vidas é saber que apesar de nós, o Senhor com seu amor leal veio até nós. Apesar dos meus pecados, o Senhor sendo Deus se humilhou em forma humana e morreu a minha morte, tomando a decisão de me livrar de quem eu sou, para que nunca mais nós estivéssemos sozinhos, para que o teu povo fosse o meu povo também, Senhor. Obrigado pela cruz, e nos ajuda a tomarmos decisões que te honrem. Restaura os nossos casamentos, a relação com os nossos filhos, a nossa relação com o nosso dinheiro. Restaura o nosso coração para que eles revelem um amor leal àquele que pode de fato mudar quem somos. Faz isso hoje por mim e por meus irmãos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.